Está começando mais um vídeo do Zcast, estou aqui novamente, olha eu, eita. Hoje a gente fala sobre Laranja Mecânica, não só o filme do Kubrick, que é muito famoso, como também do livro, que é muito bom também. O livro foi escrito pelo Anthony Burgess em 1962. Ele estava fora da Inglaterra por um período, ele volta, e ele é diagnosticado com tumor cerebral. Ele fala, tá, o que eu tenho que fazer? Eu vou focar esse ano para escrever como um maluco e tentar deixar algum dinheiro pra viúva, pra esposa dele na época. E nessa sentada dele de um ano, vamos dizer assim, ele escreve praticamente 6 livros e entre eles está Laranja Mecânica, que ele não considera o melhor livro que ele escreveu, mas é o mais famoso por conta do filme do Kubrick, que também é muito famoso. A sinopse do livro, que também é a sinopse do filme, porque o filme ele é muito fiel ao que está escrito ali no livro, é basicamente um jovem chamado Alex, que é um delinquente juvenil, vamos dizer assim. E ele passa por uma série de desventuras ali, mostrando a delinquência dele, alguns gostos dele, e depois ele vai pro presídio e ele passa por uma reformação experimental maluca lá, que tem a consequência que é o final. Então o livro é dividido meio que em 3 partes, apresentando o personagem, dando o conflito, ele indo pra cadeia e depois ele saindo reformulado e a conclusão do livro. E o filme também ele traz um pouco disso. Uma das coisas que o escritor decidiu trazer pro livro, bastante forte, a gente vê isso no filme, é justamente porque tem muita violência explícita, porque ele quer mostrar o quão até caricato, né, de certa forma, pelo menos no filme fica bastante clara essa caricatura da violência, né, de ela tão explícita e tão exposta que ela fica até teatral e um pouco maluca. Porque ele pegou uma experiência própria dele. A esposa dele sofreu um ataque em Londres, se não me engano, que ela foi espancada e etc. Até perdeu um filho, coisas assim. E ela foi espancada por jovens e tal. Então ele coloca a violência bastante explícita, tanto que no filme tem aquela cena clássica em que eles entram numa mansão, tem um escritor que está escrevendo, inclusive o Kubrick coloca lá como Laranja Mecânica, é o livro que ele está escrevendo, e eles são atacados pela gangue do Alex e tal. Então ele coloca a experiência própria dele ali, né? Ele também decide colocar uma nova língua, que é o NAD7, se não me engano, que ele faz uma mistura de termos ingleses com termos russos e faz uma terminologia de gírias ali que os jovens usam, que é bem amalucada. E se você for procurar entrevistas dele, ele diz que a ideia de não usar as gírias da época é não datar o que ele estava escrevendo. Ele queria fazer uma coisa diferente. Quando ele está fazendo uma civilização um pouco futurística ali, um futuro próximo, ele traz uma forma de escrever as gírias diferentes. Ele também não coloca isso explícito, explicando isso no livro. Eu quero que você for atrás dos livros hoje, a gente vai deixar o linkzinho aí da Amazon, inclusive, que tá muito bem traduzido e tem um trabalho muito bem feito. Eles têm um glossário lá que explica um pouco dos termos, mas a ideia dele é que você não entenda os termos mesmo, porque é igual quando você é um pouco mais velho e tenta entender o que os jovens estão conversando ali, eles usam termos e gírias que você não conhece e que para eles são muito comuns e para você não. Uma das coisas também que é interessante, porque a gente vai falar um pouco mais sobre a história com spoilers daqui a pouco, mas a primeira edição que foi publicada nos Estados Unidos, eles cortaram o último capítulo, porque o último capítulo seria meio que uma redenção do personagem, e eles não queriam aquilo, acharam que não fazia sentido e decidiram cortar. Isso é importante porque quando o Kubrick foi fazer o roteiro dele, ele teve acesso primeiro a esse livro sem o último capítulo. E para ele também fazia sentido para a história que ele estava montando, então quando ele termina o roteiro, ele não teve contato a esse último capítulo do livro que foi lançado na Inglaterra em 62. Então, se você parar pra pensar, apesar de ser muito fiel o que o filme traz com o que o livro conta, essa é uma grande diferença, porque o final dos dois são diferentes, essencialmente. Em 71 saiu o filme do Kubrick, ele traz algumas coisas que ele tinha experienciado no filme anterior dele, que é 2001, que é o controle total, inclusive, do roteiro. É interessante que você percebe que é uma das obras mais fiéis que o Kubrick faz, com menos mudanças. Mas também ele diz que o livro estava incrivelmente escrito, que não precisava mexer mesmo. Ele achou o livro incrível, as coisas que estavam ali. Ele decide manter também o narrador para essa história. Então quando você vai acompanhando o filme, você tem o Alex narrando e conversando com o espectador. Pra gente falar um pouco da história e entender porque ela foi tão polêmica, tanto pro cinema quanto pra literatura, na época que foi lançado ali, eu vou entrar com alguns spoilers aqui. Se você nunca assistiu o filme ou nunca leu o livro, são 2 clássicos, tanto na literatura distópica quanto na parte de cinema mesmo. Eu assisti pela HBO Go, então você consegue encontrar ele aí nesses sistemas de streaming, mas tá aí no mundo, tem DVD, Blu-ray, então vai atrás, que é um clássico do cinema, é muito bom você assista. Se você parar pra pensar no nome do filme, que é Laranja Mecânica, que a ideia deles é mostrar que uma coisa orgânica misturada com uma coisa alterada pelo ser humano, vamos dizer assim. Por quê? Qual que é a ideia? Quando o Alex ele passa por, basicamente são 3 desventuras lá, ou pelo menos 3 grandes
desafetos que ele faz, tem o mendigo, que ele bate no começo do filme, toda a bagunça que ele faz na casa do escritor, e você tem também a traição com os amigos dele. Apesar de que ele vai pra cadeia por outra coisa que ele faz, mas enfim. Quando ele vai pra cadeia, ele mesmo decide que quer entrar nessa experiência nova pra poder sair em 15 dias. Ele fala, 15 dias eu consigo passar por aí de boa, e eu vou sair daqui e não vou ficar mais preso. Quando ele passa, a ideia é que ele vai ver filmes, ele vê vídeos, uma série de coisas assim, sobre extrema violência ou a outra violência, como o livro chama, enquanto ele tá com uma droga no corpo. Então, quando ele vê aquela outra violência, ele sente uma dor, uma coisa extremamente grande. A ideia é, você vai sentir esse desconforto quando você pensar nessa violência ou em crimes ou em coisas nesse sentido. Então, no final das contas, ele é alguma coisa agora que é orgânica e foi reprogramado para não fazer as coisas. Isso é importante porque tem, por exemplo, as conversas que ele tem com o padre, que fica bem claro isso. O padre fala, mas o ser humano ele tem o livre-arbítrio. A ideia é que você mude por si só. Você entenda o que você fez errado e você vai fazer essa mudança para você conseguir ser reestruturado na sociedade em si, né? Conseguir viver com as pessoas normalmente. Isso era uma discussão que estava fervendo na década de 60 na Inglaterra, sobre esses jovens que estão na rua fazendo bagunça, o quão é interessante colocar eles na cadeia, que ele vai ter contato com prisioneiros ou com criminosos de fato e vão sair de lá piores do que eles já eram, eles não vão estar reinseridos na sociedade. Mas ao mesmo tempo, o livro faz isso muito forte, eu acho que o filme também deixa um pouco disso, que é a ideia do livre-arbítrio. Fala, cara, quão é interessante você, por exemplo, reprogramar o cara, ao invés de você fazer com que, ou pelo menos estimular aquela pessoa a entender que o que ele fez foi errado e querer mudar por si só para conseguir ser reestruturado na sociedade, e você forçar uma coisa que não tem uma grande eficiência, por exemplo. Assim que ele sai da prisão no filme, ele tenta fazer coisas criminosas, vamos dizer assim, ou violentas. Então, o quão efetivo é? Esse cara não mudou no final das contas. Ele é a mesma pessoa, ele tem a mesma mente violenta, ele só não consegue cometer o crime. Então, o que adianta? É um pouco dessa discussão que ele traz. Uma outra coisa também que é interessante você ver o arco, que como eu falei, tem essas 3 grandes coisas que ficam em aberto que ele comete ali, né? Esses desafetos que ele faz no começo do filme, no primeiro e segundo ato. No terceiro ato, quando ele sai da cadeia, ele tá de volta, vamos dizer assim, ele vai enfrentar esses 3. Então, ele encontra o mendigo que ele agrediu no começo, ele não consegue se defender da agressão dele, né, da vingança dele. Depois ele encontra os 2 amigos dele, que são policiais agora, e agridem ele. Isso é interessante também, porque o filme mostra bastante essa ideia de que a violência é uma coisa extremamente negativa, mas mostra também esse poder estatal e o quão interessante é para o Estado controlar a violência. Então, por exemplo, enquanto ele, que não estava a favor do Estado ou junto com eles ali na máquina do Estado, fazendo violência, ele é extremamente errado. A gente tem que punir isso e se a punição não é o suficiente, a gente tem que mudar isso. Mas os 2 amigos dele, que são tão violentos quanto, ao invés de a gente punir e fazer essa mudança, a gente coloca eles como policiais. A gente faz eles se tornarem parte do sistema. Nesse ponto não tem problema eles serem violentos. O terceiro que se vinga é que ele acaba chegando na casa do escritor, que ele fez aquela bagunça, e o escritor ele tem um viés político aí. Ele está indo contra essa ideia do ministro da Inglaterra, se eu não me engano, pregando essa nova reformulação dos prisioneiros. Eles acabam utilizando o próprio Alex como uma prova de mostrar para a sociedade o quão inefetivo e agressivo aquilo é para o ser humano. Agora que o Alex ele acaba tentando um suicídio lá na casa desse escritor, ele tem essa outra visão que é mostrar o quão a sociedade está reprovando aquilo, e o ministro vai lá. E é um final bem, diferente do final do livro, é um final bem pessimista, talvez, porque o cara do Estado vai lá e fala, desculpa aí qualquer coisa que a gente fez, eu vou te dar um emprego e vai ficar tudo bem. E você tem você mostra como o Alex ele não funcionou aquilo que eles fizeram no final das contas, porque além de que o filme já estava mostrando que ele tinha os mesmos instintos ou as mesmas ideias, ele não se arrependeu de nada, ele simplesmente foi forçado, segurado a não fazer aquilo já nem estava fazendo mais efeito, porque os pensamentos dele, tem até uma cena que ele tá transando com uma menina na neve, que é uma coisa meio onírica assim, em câmera lenta, o que é interessante do filme, porque o filme mostra, por exemplo, que a violência é uma coisa que mostra em câmera lenta, quando ele tá batendo nos amigos dele lá, só que quando ele vai fazer, sei lá, uma homenagem, por exemplo, a cena é rápida. Ele colocando essa última cena que ele tá fazendo amor, mas em câmera lenta, parece que tudo tá de volta, mas agora o Estado aceitou ele, porque, entre aspas, o Estado pra sociedade fez alguma coisa errada. Então acaba meio que sem sentido, assim. Você fala, puta, a vida é isso. No final das contas, falhou e o Estado, ele perdeu essa, vamos dizer assim. E a gente vai ter o mesmo cara de volta, nada mudou.
Enquanto no livro, o último capítulo, que foi o que o Kubrick meio que decidiu não contar, não mostrar no filme, é um capítulo de redenção do Alex. Então o Alex, ele consegue a mudança por si próprio. Então a ideia é, ou você escolhe mudar, ou você não muda, que é o que acontece no filme. Então eles têm, enquanto o livro tem um final mais água com açúcar, mais otimista, o filme não, ele tem um final mais pessimista, que ele não chega meio que a lugar nenhum. A gente só mostra como é uma sátira social, é bem triste de ver, e um pouco cômica, naquele humor negro que o Kubrick tanto gosta. Mas e aí, você que assistiu o filme, o que você achou? Conta aí pra gente nos comentários, troca uma ideia com a gente do que você acha do Laranja Mecânica, um dos melhores filmes do Kubrick, pelo menos considerado por muitos. Se você está curtindo os vídeos, continue acompanhando, que tem um monte aí, se inscreve no canal, dá like ou dá dislike, enfim, fala aí o que você achou, se você gostou ou não. A gente tem nossos podcasts quinzenais, um monte de coisa está nos links aí embaixo. Então, beijo no seu coração e até o próximo vídeo.